Olá, queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Sou o pastor Márcio, pastor da Igreja Presbiteriana em Parque Panorama. E estamos aqui hoje para darmos continuidade a uma série de estudos, palestras para a liderança, em especial para presbíteros e diáconos, embora a intenção dessas palestras, desse ciclo de palestras, deste curso, seja alcançar a todos aqueles que têm um grande potencial a assumir papéis, responsabilidades dentro da Igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero, antes de mais nada, agradecer aqui ao reverendo Gabriel Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Parque do Carmo, que está nos acolhendo aqui neste momento. Quero agradecer também ao presbitério Noroeste Caxiense, que está junto conosco nesta empreitada. Hoje nós vamos falar acerca de um assunto muito importante para a nossa igreja. Vamos falar sobre diáconos, sobre a diaconia. Quando você pensa em diaconia, o que vem à sua cabeça, o que vem à sua mente? Acredito que você pense, em primeiro lugar, em um grupo de homens que são separados na igreja para servir os pobres e necessitados, assistir às viúvas em suas necessidades, zelar pelo bom andamento do culto e manter a boa ordem dentro da igreja. Se você pensou desta forma, você não está errado. É isso. Mas tem muito mais. Há também quem pense que a diaconia, o diaconato em especial, um dos ofícios dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, também seja uma posição dentro de uma escala hierárquica eclesiástica, onde o cargo almejado após o diaconato seria o presbiterato. Nesse ponto eu não posso concordar com quem pensa assim, pois em nenhum lugar nas Escrituras existe esta escala hierárquica, onde o presbiterato e até mesmo o ministério pastoral se sobreponha ao diaconato. É claro, não podemos negar, existem diferenças entre os trabalhos, mas o espírito é o mesmo. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, numa espécie de conclusão a respeito de um entendimento equivocado acerca dos dons espirituais. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, entendemos que os dois ofícios, tanto o diaconato quanto o presbiterato, são igualmente importantes, e para os dois exige-se santidade e exige-se também instrução no Espírito. Eu quero trazer uma história como ilustração para demonstrar a importância de termos homens instruídos para assumirem essas posições de responsabilidade dentro da Igreja de Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês a respeito de Atanásio de Alexandria, um homem que viveu no 3º e 4º século da igreja, um dos doutores da igreja. Embora sendo conhecido como um dos doutores da igreja, ele fosse aparentemente um simples diácono. No entanto, atuou de forma muito decisiva no Concílio de Nicéia, no ano de 325, diante da heresia de Ário, diante da heresia ariana, que comprometia os artigos de fé do Novo Testamento, falava acerca da pessoa de Jesus Cristo, 5% homem e 100% Deus. E Atanásio, junto com outros homens proeminentes na igreja naquela época, alcançaram uma definição bem ortodoxa acerca da pessoa de Jesus Cristo. Mais tarde, Atanásio de Alexandria assumiria, de fato, o bispado de Alexandria. E aqui eu também quero trazer à tona a palavra de Deus. Paulo, então, escreve para Timóteo,
na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 13, uma promessa para aqueles que cumprirem bem o seu papel. Paulo então escreve: porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O Senhor Jesus honra sobremaneira os homens que exercem este cargo de diácono de maneira amorosa e até mesmo sacrificial. Por quê? Porque a essência, não somente deste ofício, diaconato e tantos outros importantes dentro da igreja, uma vez que nós somos um corpo, vamos falar acerca dessa metáfora, né, que é utilizada que é aplicada para a igreja. Nós vamos ver que não somente este ofício ou deste ofício, mas de todos os demais ofícios, de todos aqueles que buscam a edificação do corpo, não é serviço para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a ter fama, mas é serviço único e exclusivamente para o Senhor Jesus. E serviço é a base do ministério cristão. Servir a Deus, como escreveu o Claudionor Corrêa de Andrade no seu Manual para Diáconos, é participar dos segredos do reino, é administrar aquele amor que levou Deus a entregar o seu Filho unigênito em favor da humanidade pecadora. Visto por esse viés, por esse prisma, pode haver diácono mais perfeito que o Senhor Jesus Cristo? Uma vez que ele não veio para ser servido, mas veio com o fim de servirmos e servirmos com a própria vida. Você também, meu querido irmão. Querido irmão, uma vez que vemos que essas palestras, essas aulas, esses ciclos, esse trabalho que nós temos feito não alcance apenas homens, mas a todos aqueles que têm um potencial para assumirem grandes responsabilidades dentro da igreja. Você também não foi chamado para ser servido, mas foi chamado para se desdobrar em serviços para Jesus Cristo e para a sua igreja. Então, essa nossa aula de hoje, mais uma vez, visa não somente alcançar homens com instruções para que eles exerçam bem os seus papéis de presbítero, de diáconos, mas também para instruir a igreja. Instruir a igreja no discernimento dos papéis, instruir a igreja na escolha dos seus oficiais, como presbíteros e diáconos, uma vez que nós vamos falar a respeito das qualidades que homens precisam ter para exercerem esses ofícios, e para exortar a igreja para servir também. E prosseguindo, precisamos saber qual é a origem do diaconato. Nós vamos lá no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento nós não vamos encontrar nenhum diácono, como conhecemos nos dias de hoje. Que conhecemos também no dia de hoje muito por conta da passagem em Atos 6, que daqui a pouquinho nós vamos ler. No entanto, no Antigo Testamento nós temos o princípio da diaconia. No Antigo Testamento nós encontramos as normas que foram estabelecidas por Deus em relação à nossa vida, em relação ao nosso relacionamento com Deus, e a partir do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Porque cuidar de nossos irmãos, quando necessitados, deve ser visto por todos nós, não apenas como uma obrigação social, não somente para que nós venhamos a nos sentirmos bem ao ajudarmos um necessitado, numa espécie de egoísmo psicológico, mas ajudar ao pobre, ao necessitado, na verdade, é um mandato divino. Desde o início, Deus revela para o homem que a terra e tudo que há sobre a terra é propriedade exclusiva de Deus. Você vai lá para Levítico 25, 23, isso fica bem denotado. O homem só tem direito à posse. Ele recebe, sim, a tarefa, o homem recebe a tarefa de cultivar essa terra, de desenvolver as suas potencialidades. Então, o que nós somos? Nós somos como se fôssemos funcionários do governo
oficiais comissionados ao serviço do reino dos céus. O nosso trabalho aqui nesta terra, em todos os âmbitos, não somente no meio eclesiástico, mas no nosso trabalho secular, nas nossas funções, ao exercermos os nossos dons, tudo que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser serviço para o Senhor. E seguindo este nosso pensamento, vemos que era considerado uma coisa muito boa servir a alguém mais poderoso. Era considerada a grandeza e o poder daquele que era servido. Então, o serviço prestado não devia ser algo indigno. Quanto maior o poder do Senhor, mais o serviço era valorizado. No entanto, com a difusão do pensamento helenístico e da filosofia grega, nós vamos ver que a ideia de prestação de serviço, a ideia de prestar serviço para outrem, ela se tornou um tanto quanto pejorativo. Ou seja, servir à mesa acabou se tornando um ofício indigno. Porém, no Novo Testamento, nós vamos perceber que desde os evangelhos, a palavra diáconos, nós vamos ver as suas variantes, né, que aparecem em várias passagens, nos traz responsabilidades diante do que significa a palavra, diante do que significa o substantivo, diante do que significa um verbo. Olha que coisa interessante. O substantivo diácono procede da palavra grega diáconos. Essa palavra acontece por volta de 29 vezes no Novo Testamento. E o que ela pode significar? Em Mateus 20, 26, nós vamos ver que a palavra diáconos, ela serve ali para significar servo, alguém que serve. Em João 2, os versos 5 e os versos 9 e o verso 9, nós vamos ver que a palavra diáconos, ela aparece ali para transmitir a ideia de alguém que está servindo à mesa, de um garçom. Em Romanos 13, verso 4, nós vamos ver que a ideia da palavra diáconos, que é aplicada ali por Paulo, é a ideia de um ministro. E hoje é muito interessante, as pessoas talvez tenham uma ideia um tanto quanto equivocada do significado da palavra ministro. Por conta das questões do nosso governo civil, os ministros, né, da Casa Civil, o ministro da Economia, a gente pensa que essas pessoas elas estão ali porque elas têm um certo poder. Na verdade, o ministro é quem serve. Quem ministra está servindo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 4, nós vamos ver a palavra diácono sendo colocada ali para trazer a ideia de um auxiliar, alguém que ajuda, alguém que auxilia em algum serviço. Já na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 8 e verso 12, nós vamos ter a ideia de um oficial, no sentido de exercer ou fazer um ofício, alguém que trabalha. Então nós vamos ver que a palavra diácono e o conceito de diaconia não é só apenas um grupo de homens que é eleito pela igreja e que precisa exercer determinados papéis, precisa exercer um determinado ofício. Nós vamos ver que a diaconia é uma característica que todos nós, cristãos, sendo diáconos, sendo presbíteros, mas todos nós, servos do Senhor Jesus Cristo, característica que todos nós devemos ter, de servir a igreja de Jesus Cristo com os dons que Ele mesmo nos deu. E o nosso maior exemplo no serviço não é outro, senão o próprio Jesus Cristo. E a gente percebe isso quando Ele verbalizou a sua missão lá em Mateus 20, 28, quando Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Meus irmãos, nós vimos até aqui que, neste sentido, mais uma vez, todos nós somos chamados para sermos diáconos, para sermos servidores, para sermos ministros, para sermos doadores, para sermos verdadeiros garçons. Servir
E no servir, todos nós devemos ter muito prazer. Muito prazer. Então vemos que a palavra diácono aparece como substantivo, aparece como adjetivo, aparece como verbo, mas nós a conhecemos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil mais como um ofício. E qual a origem deste ofício? Pasmem, a origem do ofício de cuidar surge a partir exatamente da falta de cuidado. Examinando as Escrituras no livro de Atos, do verso 1 ao verso 6, nós vamos perceber que há ali uma contenda. O que talvez passe despercebido é que o ofício de diácono ele surgiu após uma reclamação da falta de cuidado. As viúvas dos helenistas, que se tratava de um grupo judeu-cristão de origem grega, a viúva destes estavam sendo preteridas no momento da distribuição das bolsas que eram dadas às viúvas para que elas pudessem se sustentar e sustentarem as suas casas. Então, haviam garçons que estavam servindo a mesa, mas não estavam servindo muito bem. Você já deve ter ido a algum restaurante ou lanchonete e foi servido por algum garçom ou por uma garçonete. Queridos, imaginem-se sendo atendido por uma pessoa que não tem o dom de servir. Não serve com atenção, não serve com carinho, não tem empatia e não atende às suas necessidades. Aí você está ali sentado, olha para o lado e vê outras pessoas sendo atendidas com atenção, com zelo, com carinho, com empatia. O que você pensa? Claro, você deseja e gostaria de ser atendido por aquele garçom ou por aquela garçonete. E foi isso que aconteceu. Pessoas estavam sendo servidas com carinho e outras não. Porém, muito mais do que um serviço de garçom em um restaurante ou em uma lanchonete, homens serviam famílias em suas necessidades básicas de alimentação e vestimentas. Grande responsabilidade recai sobre os diáconos. Na verdade, que grande responsabilidade recai sobre a igreja com relação ao cuidado com os necessitados, com os mais pobres. Mulheres viúvas que não conseguiam se manter precisavam dessa ajuda. Podemos contextualizar para os nossos dias pessoas que perderam os seus empregos por conta da pandemia, que não têm condição de colocar o pão de cada dia nos seus lares, pessoas que não estão tendo condições de comprar investimentos, pessoas que estão desempregadas. Há aí o grande papel, a grande responsabilidade da igreja. Outra coisa que nós podemos perceber, quando nós lemos com atenção o texto bíblico de Atos 6, do verso 1 ao verso 6, é que havia falta de uma característica que também todos nós cristãos devemos ter. Havia uma falta de hospitalidade. Você vai encontrar essa palavra em um mandato na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 9. Pedro escreve uma igreja que estava sendo perseguida, já fruto de perseguição, de diáspora. E Pedro diz àquele povo para que eles não vivessem escondidos, mas gozassem junto à sociedade, aos seus vizinhos, de uma hospitalidade. Tito, capítulo 1, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, trata a respeito de características que são atribuídas aos presbíteros, dessa característica eles não podem abrir mão, que é ser hospitaleiros. E aí você pode pensar que a palavra hospitalidade tem muito a ver com você receber pessoas na sua casa. Sim, você precisa usar de uma boa hospitalidade com as pessoas que você acolhe na sua casa. Mas as pessoas que você acolhe na sua casa são pessoas conhecidas, são pessoas amigas, parentes, pessoas a quem você ama. Mas quando nós olhamos para a palavra em grego, que é traduzida para hospitalidade, a gente vai entender melhor do que se trata essa hospitalidade. A palavra em grego traduzida como hospitalidade é philoxenos. E se trata de uma palavra composta.
Philos. Philos é traduzido por amor. E nós vamos ver esse tipo de amor permeando o diálogo de Jesus com Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. Quando Jesus, 3 vezes, pergunta a Pedro se Pedro o ama. E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Ali, algumas vezes, nós vamos ver a palavra amor sendo traduzida como agape, e algumas vezes nós vamos ver a palavra amor sendo traduzida como philos. Então, significa um amor. E a palavra xenos, ela é traduzida como estrangeiro, ou um convidado desconhecido. Será que você, sabendo o que significa a palavra hospitalidade, como ela é aplicada na Bíblia, você seria hospitaleiro com alguém estranho, que você não conhece, com características estranhas? Você acomodaria essa pessoa na sua casa? Mas é isto que a palavra de Deus nos instrui. Não somente aos diáconos, não somente aos presbíteros, mas nós, todos nós, devemos ser hospitaleiros, acolhermos as pessoas por mais que elas possam nos parecer estranhas. Vemos, então, convidados estrangeiros que se achegam no mesmo amor de Cristo, sobre o qual todos na igreja estão sujeitos. Mas vemos que há uma certa discriminação. As viúvas dos helenistas, dos judeus de origem grega, não estão sendo servidas como deveriam. E a gente precisa entender um pouquinho desse contexto. Lá em Filipenses 3, capítulo 3, verso 5, nós vamos ver Paulo trazendo ali algumas das suas características, se assim podemos chamar. Paulo escreve e diz que foi circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. E há aqui algo interessante. Ele se diz hebreu de hebreus quanto à lei. Ele foi um fariseu. Haviam sinagogas dos hebreus e haviam as sinagogas dos judeus helênicos. E havia uma certa rixa. Os grupos de hebreus eram formados por judeus cristãos de língua aramaica, de cultura hebraica. E haviam os judeus de cultura helênica. Um outro tipo de filosofia, um outro olhar sobre a palavra de Deus. Os helenistas são judeus cristãos de língua e cultura grega. E era formado por um grupo mais crítico, um grupo mais aberto. E nós vemos exatamente em Atos 6, do verso 1 ao verso 11, um conflito entre esses dois grupos. Parece ser muito simples. Uma disputa entre mulheres na distribuição dos alimentos. Mas não se trata de uma simples organização. O problema é muito mais profundo. Não se trata apenas de, olha, agora vocês vão ter que distribuir as cestas, as bolsas para as viúvas dos helenistas. Não se tratava apenas de um mero esquecimento. Não. Havia uma outra questão mais profunda. E os helenistas, os gregos convertidos ao cristianismo, eles acabam se dando conta de que a igreja não é uma simples seita judaica. Ser cristão não era apenas fazer parte de mais uma seita dentro do judaísmo, como os fariseus, como os saduceus, como os essênios. Mas era uma comunidade aberta ao mundo. E naquele momento, os que estavam servindo à mesa não estavam usando dessa hospitalidade na qual eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados. 1 Tito 1,8 e 1 Timóteo 3,2, nós vamos ver essas características atribuídas aos presbíteros, como nós falamos. Mas quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 4, verso 9, mais uma vez eu quero ressaltar isso. Essas características devem fazer parte de todo o cristão. Devem fazer parte daquele que foi escolhido por Deus, eleito pela igreja para exercer o papel de diácono. Nós vamos tratar das características essenciais para o exercício deste ofício, o diaconato, daqui a pouquinho. Então, vimos que há uma reclamação por parte dos helenistas. As viúvas não estavam sendo servidas. Mas essa reclamação ela não ficou no ar. Essa reclamação ela foi levada até os apóstolos, líderes da igreja de então, que uma vez cheios do Espírito Santo, chamam a responsabilidade para si, matam essa responsabilidade no peito e escolhem... Não. Eles não fizeram isso. Eles não assumiram a responsabilidade como líderes da igreja.
né? Eles não trouxeram à tona ali um governo eclesiástico onde uma pessoa ou apenas um grupinho de homens comanda toda a igreja. Não, eles não fizeram isso. Claro que não. A igreja tem o seu papel fundamental na escolha dos seus oficiais. Por isso eu quero trazer à tona mais uma vez aquela minha fala inicial. Esses cursos, essas aulas que estão sendo ministradas agora, têm a intenção de alcançar o coração de homens que já exercem as suas funções, orientando-os dentro do seu papel. Tem a ideia de motivar homens para participarem da vida da igreja, exercendo esses ofícios, e tem a intenção de instruir a igreja, porque é a igreja quem escolhe, é a igreja quem elege. Sabemos que Deus já escolheu. A igreja, então, se torna esse instrumento de Deus para trazer à tona a vontade de Deus. Por isso, a igreja também precisa saber dessas características. Os diáconos, os presbíteros, os homens que exercerão a liderança precisam ter. E a igreja, então, tem um papel fundamental na escolha dos seus oficiais. A igreja é o corpo de Cristo, a comunidade dos santos eleitos. E dentro deste corpo, cada um tem a sua função. E aí eu falei logo no início da questão da metáfora, né, que é usada para descrever a igreja. E eu quero trazer à tona aqui essa metáfora do corpo humano e quero trazer um problema que acontece, o que pode acontecer no corpo, quando você perde, por exemplo, um rim. Nós temos dois. E aí você pode pensar, se você perder um rim, tem outro, ótimo. Não. Gente, nosso corpo, ele foi criado, formado de maneira perfeita. Se temos dois rins, é porque nós precisamos dos dois rins. Mas quando um rim não funciona bem, quando um rim não está, né, no pleno vapor, quando um desses rins dele para, o outro assume o seu lugar. Mas ele, entenda, este outro rim, ele vai ficar sobrecarregado. E uma vez sobrecarregado, ele cresce, ele fica hipertrofiado. Na medicina, chama-se este rim sobrecarregado de rim vicariante. Ele está sozinho para filtrar todas as impurezas contidas no sangue do corpo. Em algum momento, ele vai ficar tão sobrecarregado, que ele também irá parar. Para que isso não aconteça, é necessário um cuidado especial, como, por exemplo, uma dieta bem balanceada. Trazendo esta comparação para a igreja, quando um serviço não funciona bem na igreja, pessoas que já estão em um outro ofício, elas ficam sobrecarregadas. Em algum momento, essas pessoas que recebem vários ofícios, em algum momento elas vão achar que vão dar conta. Mas elas, em algum momento, vão ficar muito sobrecarregadas e não vão conseguir continuar. O órgão vai à falência, o órgão para. E isso é muito difícil de administrar. Uma das dificuldades que muitos irmãos me relatam é uma vez que já estão sobrecarregados de funções dentro da igreja, alguém lhes pede para assumir outra responsabilidade. E qual é a grande dificuldade? É apenas assumir as responsabilidades? Não, isso é muito fácil. Quando você já tem as suas responsabilidades, que já não são poucas, e outras pessoas vão lhe atribuindo porque você exerce tão bem aquelas responsabilidades, as pessoas acham que você podem jogar cada vez mais responsabilidades sobre você. Mas a grande dificuldade não está em aceitar, a grande dificuldade está em dizer não. Não. E como nós vamos aprender de maneira tão maravilhosa com os apóstolos nesse momento? Vemos os apóstolos, homens cheios do Espírito Santo, de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito sutil, dizerem não. Porque eles poderiam muito bem assumir este papel, essa demanda que foi trazida para eles, de servirem à mesa dos helenistas. No entanto, eles já estavam assoberbados com a missão que Jesus Cristo tinha dado a eles. Pregar a palavra de Deus, se aterem à oração. E eles, uma vez cheios do Espírito Santo, então eles convocam a igreja para escolherem 7 homens para servir à mesa dos helenistas. Nesse contexto, então, surge o ofício de diácono. Ou seja, o ofício de diácono surge
de um problema. Surge de uma questão difícil que surgia na igreja que estava nascendo. Conflitos. E o que nós aprendemos dos conflitos? Conflitos são oportunidades. Precisamos ver os conflitos que surgem na igreja como oportunidades. E que grande oportunidade os apóstolos tiveram ali naquele momento de conduzir e dar uma organização à igreja. Nós vamos ver mais à frente que após toda essa celeuma ter sido resolvida com a presença do Espírito Santo, que a igreja crescia. Os sacerdotes, homens proeminentes, que estavam ali nas sinagogas, também rendiam suas vidas aos pés de Jesus Cristo. Oportunidades que nós temos diante do conflito. Mas como aproveitarmos essas oportunidades? Estando sempre cheios do Espírito Santo. E a igreja crescia. A igreja primitiva crescia em experiência com a graça, na fé. E na medida que a igreja crescia em graça e crescia em fé, é uma consequência disso. Crescia também em números. A igreja crescia, passou de 3.000 para 5.000. E a partir daí o rebanho não parou mais de crescer. E na medida que o rebanho ia crescendo, novas demandas iam surgindo. E precisamos ver o diaconato surgindo de uma demanda, de uma necessidade. A necessidade de servir à mesa das viúvas helenistas. E principalmente a necessidade de se dedicar à pregação do Evangelho de Jesus Cristo e à oração plenamente. E assim a igreja crescia. Os apóstolos instruem a igreja para que eles escolham 7 homens. Qualquer homem. Não, dentre os discípulos, dentre aqueles que seguiam Jesus Cristo, já compreendiam o ensino dos apóstolos, os discípulos, 7 homens dentre os discípulos. Mas ainda assim, ainda que fosse dentre os discípulos, qualquer homem. Não. Os apóstolos, então, trazem aqui algumas características. Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E esses homens, então, se encarregariam do serviço. E diante dessas características, você continua achando que o trabalho do diácono se restringe a apenas uma questão de escala hierárquica? Ou você acha que o trabalho do diácono se restringe apenas a trabalhos braçais? Bom, não quero desmerecer os trabalhos braçais e quem sustenta a sua casa com trabalhos braçais, mas se o trabalho diaconal se restringisse apenas a ele, aos trabalhos braçais, acredito que deveria ser acrescentado, e seria acrescentado certamente pelo evangelista Lucas, autor do livro de Atos, que além dessas características que foram citadas, homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e sabedoria, deveria ser acrescentado que deveriam ser homens fortes fisicamente, que aguentassem grandes pesos e tivessem fôlego. Mas nós vimos até agora que o trabalho diaconal não se restringe, vamos ver mais adiante, não se restringe apenas a trabalhos braçais, fazer bolsa, fazer obra. É um trabalho muito mais amplo. Nós vamos ver que a proposta dos apóstolos de escolher 7 homens e os apóstolos tendo dado ali as características desses homens, agrada a igreja. Nós vamos ver a palavra de Deus, o evangelho se cumprindo nesse momento. Em Mateus 18, 19, Jesus está ali instruindo os seus discípulos. E ele fala, dentro ali do contexto imediatamente anterior desse texto, Mateus 18, 19, Jesus está falando a respeito das contendas que surgem e como as contendas são resolvidas. Em Mateus 18, 19, Jesus está falando o seguinte: diante de uma contenda, diante de uma situação difícil de ser resolvida, quando há um acordo em que todos sejam agradados, onde o acordo que está ali, todos estão, me perdoem a redundância, estão de acordo com o que foi trazido ali, o Espírito Santo está ali, Jesus Cristo está ali. Então, a proposta que foi feita pelos apóstolos de escolher 7 homens, a igreja aceitou aquela proposta e nós temos a certeza de que Jesus Cristo estava presente ali no meio deles. Então, a igreja escolheu 7 homens. Quem são esses homens? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe,
Nós vamos ver também uma atuação fantástica de Filipe mais à frente, descrita também em Atos dos Apóstolos. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens tinham características espirituais e alguns deles, que nós já falamos aqui, né? Estevão e Filipe, alguns deles se destacaram. Também no ofício no qual os apóstolos se dedicaram. Outra coisa que vale a pena ressaltar é a sabedoria com que esses homens foram escolhidos. Porque a mesa que estava deixando de ser servida era a mesa das viúvas helenistas. E pelos nomes desses homens, todos eles eram de origem grega, eram judeus helenistas, né? Para que não houvesse problema. Um destes homens, Lucas descreve como sendo cheio de fé e cheio de espírito. Esse homem é Estevão, um dos 7 diáconos. Estevão é conhecido como o primeiro mártir da igreja. E ele é conhecido como o primeiro mártir da igreja por quê? Porque ele estava servindo à mesa, porque ele estava aprontando as bolsas para serem entregues nas casas. Não. Estevão ele foi apedrejado após a mensagem ter sido pregada, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo ter sido pregada, a mensagem que, quando é lançada, ela volta com uma resposta, ou o coração que é entregue a Jesus, ou uma revolta. O Evangelho ele tem essas duas faces. Apresenta o amor e apresenta o juízo. E alguns deram mais atenção e olharam mais para o juízo e não conseguiram assimilar aquilo e apedrejaram Estevão. A sua morte foi consentida ali por aquele que viria se transformar em um dos maiores evangelistas missionários de todos os tempos, um dos maiores apóstolos, Saulo. Mais tarde se chamaria Paulo. Nós vamos ver também Filipe se destacando, um outro diácono que se destaca no ofício dos apóstolos, porque Filipe se transforma num grande evangelista. Nós temos a passagem onde Filipe evangeliza o eunuco Eutíope, explica a palavra de Deus para ele, e após explicar a palavra de Deus, Filipe então batiza o eunuco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui você ainda entende que o serviço de diácono é só apontar a bolsa, servir às mesas das viúvas, é apenas uma posição hierárquica dentro da igreja? Espero que até aqui você já tenha mudado a sua ideia. Pensemos então, agora, queridos irmãos, na natureza do diaconato. O diaconato é um ofício ou é um ministério? Diante do que nós vimos até agora, diante do que nós vimos até aqui, nós podemos inferir que o diaconato é tanto um ofício, como também um ministério. Pastor, mas como assim? Para exercer um ofício, é necessário um mínimo de habilidade. Então, desta forma, nós delimitamos a ação do diácono. Qual é a ação, o campo de atuação do diácono? Suprir as necessidades dos santos. Isso é a essência do trabalho diaconal. Ainda mantém um vínculo numa empresa. Na empresa nós temos as ITs, as instruções de trabalho. Ajudam bastante para aqueles que ainda precisam conhecer as suas funções dentro da igreja. Mas as ITs, essas normas de trabalho, elas acabam amarrando muito as pessoas dentro do seu trabalho, fazendo com que as pessoas não se tornem proativas. Diante dos exemplos que nós trouxemos até agora, de Estevão, de Filipe, que foram escolhidos diáconos, nós vimos que eles, além do ofício de diáconos, eles também pregavam a palavra, eles também evangelizavam, também eram missionários. Então, o diácono, quando ele assume o seu papel, existe um ofício, um trabalho. Mas ele não pode apenas ficar preso a este trabalho. Compreende? Então, muitas das vezes, as instruções de trabalho acabam amarrando e fazendo com que a pessoa não se torne proativa dentro de uma gama de coisas que se tem para fazer dentro da igreja. Então, às vezes, a instrução do trabalho pode limitar a ação do diácono. Então, quando eu trouxe o exemplo de Estevão, de Filipe, a ideia é mostrar que há um grande campo vasto, um campo muito vasto de atuação do diácono também.
Mas vimos até agora como ofício. Mas ao entendermos o diaconato como ministério, o veremos também como um trabalho eclesiástico, exercido por aqueles que são biblicamente ordenados. Nós podemos inferir também de Atos 6 que os diáconos são ministros. Vemos que a instituição dos diáconos foi inspirada pelo Espírito Santo. Vemos que a igreja participou da escolha. Os homens foram ordenados pela imposição de mão dos apóstolos. Há um grande ministério que foi reconhecido inclusive por Calvino. Calvino, então, escreve nas Institutas que o diaconato é um ministério, junto com o pastor, que exerce o papel de ensino, junto com o governo civil, que também exerce um papel de ensino, o presbítero, que exerce um papel de disciplina, e o diaconato, que exerce um papel de trabalho de ação social. No nosso manual presbiteriano, há também, queridos, uma instrução, há uma espécie de IT também que instrui o diácono dentro do seu papel, dentro da sua função. E o nosso manual, que traz em alguns dos seus artigos, instrui ali os diáconos a cumprirem com o seu papel. Mas, mais uma vez, não devem se ficar presos apenas a essas instruções de trabalho. Há um grande trabalho, há uma vastidão de trabalhos para se fazer dentro da igreja que o diácono, junto com os dons que Deus lhe deu, ele pode exercer tranquilamente. Nós vamos tratar agora, queridos, de algumas características importantes na palavra de Deus que os diáconos precisam ter. Instruções essas que, como eu disse, estão na palavra de Deus e que todos os homens, todos aqueles que foram chamados, precisam observar, porque todas essas características descritas na palavra de Deus para que o diácono exerça bem o seu papel não são questões negociáveis, não são características das quais você pode abrir mão em detrimento de outra característica. Todas elas precisam fazer parte da vida do diácono, da vida daquele que exerce um papel dentro da igreja. Não apenas debaixo da grande responsabilidade, mas precisa ser exercido em amor. Em amor. Porque quando você está servindo dentro da igreja, quando você serve um irmão dentro da igreja, você não está servindo apenas aquele irmão, ou melhor, você está servindo o Senhor Jesus Cristo, que é Senhor da sua vida e que é Senhor também da vida daquele irmão que está recebendo o seu trabalho, está recebendo também o ofício das suas mãos. Então, vimos que o diaconato é um ofício, o diaconato é um ministério, e que o diaconato, a sua função, o seu trabalho, ele é bem abrangente. Ser diácono não é apenas assumir um cargo na igreja. O que é necessário, então? O que a igreja, como nós vimos, foi quem escolheu os diáconos, o que a igreja precisa observar nos homens para eles exercerem a sua responsabilidade? Quero mais uma vez, me perdoem a repetição e ser repetitivo, mas essa aula não é só para os diáconos, nem mesmo somente para aqueles que têm um potencial, mas para toda a liderança da igreja. Porque todos os requisitos que vão ser trazidos pela palavra de Deus são, de uma forma geral, exigências comuns, não somente à liderança, mas todos os membros da igreja. O primeiro requisito, julgo ser, por isso eu estou trazendo ele para o primeiro, porque os demais demandam deste. O primeiro requisito é ser vocacionado. Ser vocacionado.
Você compreende o que é ser vocacionado, ter vocação, receber de Deus a vocação para exercer um papel? Entender a vocação e o reconhecimento da igreja para exercer o dom é muito importante. É muito importante. Porém, mais importante é perceber-se vocacionado por Deus para qualquer ofício dentro da igreja. Como saber? Como saber se a vocação que recai sobre você veio de Deus? Queridos, compromisso. Compromisso. Algo tão difícil de ser assumido nos nossos dias. Dias líquidos, né? Fazendo pensamento filosófico vigente nos nossos tempos, né? Os sentimentos líquidos, os relacionamentos líquidos. Os compromissos também estão se tornando líquidos. Pessoas assumem um compromisso hoje e amanhã, já diante das responsabilidades, né, que recaem sobre o fato de você assumir um papel, um trabalho, assume um compromisso e diante da primeira dificuldade a pessoa vai embora. Ou mesmo a pessoa assume um compromisso, percebe que não era para ela estar ali assumindo aquele compromisso, e muitas das vezes, por conta do orgulho, que é pecado, ela continua ali, no final das contas, atrapalhando todo o andamento da igreja. Todo o andamento da igreja. Nesse momento, aquela pessoa que entendeu errado a sua vocação, o papel dela é ser verdadeira. Lembra? Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Então, o que você deve fazer, caso você tenha se percebido num local errado da igreja, é buscar um local onde você, de fato, atue bem, e daquele local você tem que entregar. Olha, eu não tenho condições de estar aqui para que o outro que tenha condição assuma aquele papel. Mas preste atenção, eu não estou falando para você largar o trabalho da igreja, né? Não se achar vocacionado e largar o trabalho da igreja. Não, não. Você precisa, é o seu papel, junto com Deus. Junto com Deus. Porque quem dá a vocação, quem dá o dom, é o próprio Deus. E como é que você sabe disso? Como é que você sabe disso? Que você tem o dom ou qual dom? Como é que você deve buscar? Ah, meu irmão, não pode ser de outra forma. Oração, estudo, meditação na palavra, buscar Deus, buscar uma espiritualidade saudável. E dentro dessa espiritualidade saudável, de leitura da palavra, de oração, de uma busca constante, ah, meu irmão, não tenha dúvida que Deus vai te mostrar o caminho a seguir, que Deus vai te mostrar o campo onde você deve trabalhar. E se Ele mostrou para você que você deve ser um diácono, que você exerça o seu papel, não somente com grande responsabilidade, mas com amor, com sacrifício. Quem é que exerce um trabalho, tendo a sua vida, né, corrida, o seu trabalho secular, que vai exercer sem ter algum problema? Mas o trabalho, muitas das vezes na igreja, exige sacrifícios. Você está disposto a fazer sacrifício para a obra de Jesus Cristo? Mas isso é exigido. O Manual Presbiteriano, lá no artigo 108, nos dá um bom entendimento quando traz uma boa compreensão bíblica a respeito da vocação. Vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência com Deus. Entendo também que a nossa consciência, ou da nossa consciência flui-pecada, da nossa boa consciência com Deus. E a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio. E aí, vemos que o diácono precisa ser eleito pela igreja. A eleição, queridos, é uma evidência de que Deus vocacionou aquele irmão. E aí a igreja agora tem uma grande responsabilidade. A igreja agora tem uma grande responsabilidade. A igreja, então, quando for chamada para as assembleias de eleição, tanto para diáconos quanto para presbíteros, precisa buscar a orientação de Deus, com fé, com submissão, certa de que Deus vai manifestar a sua vontade por meio dessa assembleia. E a ordenação, queridos, confirma isso. Os apóstolos orando e puseram as mãos sobre os diáconos eleitos, seguiu-se então a solenidade. Então, para você compreender o seu papel, você precisa ser um vocacionado. E como descobrir se um vocacionado para uma determinada função? Intimidade com Deus, oração,
leitura da palavra, uma espiritualidade saudável. Segundo, ser discípulo de Cristo. Toda essa questão descrita lá em Atos 6, nós vamos ver do verso 1 ao verso 3, os 7 homens que foram separados para exercerem este ofício eram discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Foram escolhidos pela igreja entre os seus membros, entre os discípulos. Quem serve a igreja, na verdade, não é servo do pastor, não é servo do presbítero. Quem serve a igreja é servo de Jesus Cristo. O terceiro, ter uma boa reputação. O diácono precisa ter uma vida digna de um homem de Deus. E aí eu quero mais uma vez trazer à tona a questão da hospitalidade. Receber bem as pessoas, tratar bem as pessoas, sejam elas quem for, ter boa reputação. 4, ser cheio do Espírito Santo. Como todo cristão deve ser. Esse era um requisito para poder exercer as suas atividades dignamente. Precisavam da chancela do Espírito Santo. E como se dava essa chancela? Como se percebia? Num trabalho sem lamentação, sem reclamação, num trabalho cheio de alegria, num trabalho realizado com paz no coração, num trabalho realizado diante das dificuldades, diante das intempéries, mas num trabalho realizado com longanimidade, um trabalho realizado com mansidão. Você percebeu alguma coisa? O fruto do Espírito precisa ser manifestado na vida dos diáconos, no seu trabalho. Por isso, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Precisam também ser homens sábios. Não basta ter um conhecimento, não basta apenas ser inteligente. Precisam ter a sabedoria para lidarem com situações difíceis. Tanto os antigos problemas, como os problemas que surgem com o passar do tempo. Eu sempre ouço daqueles diáconos mais antigos, como era tranquilo antigamente, chegar numa criança, num adolescente que estava ali, né, conversando muito no meio do culto, né? O quanto era tranquilo naquela época chegar ali para uma criança, chamar a atenção do adolescente. Muitas das vezes os pais até agradeciam ao diácono por ter chamado a atenção. Hoje está complicado, né? Hoje está difícil. Mas vamos deixá-los? Não. Um dos papéis do diácono é manter a boa ordem dentro do culto. Então ele precisa ter o quê? Sabedoria do alto para exercer a sua função. Eu trouxe aqui apenas uma situação, mas há tantas outras. Há tantas outras. Quer ver uma das coisas também muito interessante? Ao distribuírem as bolsas, né, de mantimentos para as famílias, muitas das vezes alguns diáconos, sem muito conhecimento da sua função, exigem que aquela família faça parte da membresia da igreja. Porque se elas não fizerem parte da membresia da igreja e não baterem todo domingo, né, o seu cartão lá na igreja, participarem do culto, né, os diáconos deixam de doar a bolsa. Não é assim? Isso é uma falta de entendimento e compreensão da sua função. A entrega das bolsas não está vinculada à pessoa ir para a igreja. Porque quem convence não é a bolsa de mantimentos ou de roupa. Quem convence é Cristo. E o que o diácono tem que fazer? Apresentar Cristo àquela família. É mostrar para aquela família que quem está doando aquela bolsa não são as pessoas da igreja. É Jesus Cristo movendo o coração dos homens, das mulheres, membros da igreja para contribuírem de forma que todos aqueles mantimentos cheguem à mesa deles. É Jesus Cristo. E aí o diácono precisa ter essa sabedoria para apresentar Jesus Cristo até nesse momento em que ele está entregando a bolsa de mantimentos. Mas como obter sabedoria? Tiago 1, versos 5 e 6, diz que aquele que deseja ter sabedoria, busque de Deus, busque do alto. Então, o diácono, queridos irmãos, não pode se abster da oração, não pode se abster do estudo da palavra. Uma outra característica que nós encontramos na primeira carta de Timóteo,
capítulo 3, verso 8, é que o diácono precisa ser respeitável. O diácono precisa ser sério, não sisudo, né? Para não afastar os outros dele, né? Mas ele precisa ser uma pessoa digna de respeito. Não dá para usar aquela questão do faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O diácono precisa ser digno de respeito, precisa ser digno de admiração, e tudo isso como resultado da sua submissão a Deus, dos seus sentimentos e pensamentos. Dos seus sentimentos e pensamentos. Ser respeitável. O diácono precisa ser sério, mas não sisudo, não ser zangado, não ter aquela cara carrancuda para falar com as pessoas, muito pelo contrário. Precisa ter uma feição simpática, ter sempre um sorriso no rosto para tratar com as pessoas. Precisa ser uma pessoa respeitável nesse sentido. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, nós temos essa característica. Também, no mesmo texto, no mesmo versículo, nós vamos ver também que o diácono precisa ter uma palavra só. Podemos entender essa qualidade de duas formas. O diácono não pode ser uma pessoa que difama outra pessoa. O diácono não pode ser aquela pessoa que leve trás, ou ser um leve trás dos casos que ele ouve nas casas, nas famílias, tendo em vista que os diáconos acabam tendo uma entrada dentro da casa das famílias. O diácono não pode ser aquela pessoa que leve trás. Há muita discussão nessa questão, né? Às vezes as pessoas usam o pretexto de que vamos pedir oração para fulano para fazer fofoca. Temos que tomar cuidado com isso. Vamos orar pela vida de fulano que está assim, está assado. E muitas das vezes disso surge a fofoca. Precisamos tomar cuidado, termos sabedoria. Ou seja, o diácono não deve ser difamador, não deve ser leve trás dos casos dos lares que visita. E não deve ser contraditório. Não deve ser contraditório. Inclusive na sua fé, na sua crença. Ainda, nesse mesmo versículo, capítulo 3 da primeira carta de Timóteo, versículo 8, vamos ver que o diácono não deve ser inclinado a muito vinho. Vamos precisar ver aqui algumas questões importantes que giram em torno desta qualidade que o diácono deve ter. Há uma questão cultural. O vinho era tomado naquela sociedade grega de uma forma muito, muito livre. Às vezes até era uma questão cultural, né, de adoração a outros deuses, mas o vinho fazia parte da cultura da época. Havia a questão da utilização do vinho, por exemplo, para fins medicinais, havia uma provisão de água, mas muitas das vezes havia uma provisão inadequada de água dentro dos vinhos, algo até proposital, para que as pessoas ficassem embriagadas. Havia uma atenuação do vinho com a água, exatamente para que as pessoas não vivessem tão embriagadas. Então, os diáconos deviam ter esse cuidado com a embriaguez, deveriam ser sempre sóbrios. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 21, Paulo instrui aquela igreja no momento em que eles estariam ali participando do sacramento da ceia do Senhor. Antes da ceia do Senhor, havia um encontro dos membros para comerem juntos, beberem juntos, antes de participarem da ceia do Senhor. Mas já ali naquele momento, no que ficou conhecido como a festa do amor, já havia uma série de problemas. Haviam pessoas mais abastadas que levavam bastante comida, ou levavam iguarias, né, especiais, e que se mantinham afastados daqueles que não tinham nada, nem mesmo tinham comida para comer. E antes da ceia do Senhor, eles já estavam em pecado. Mas Paulo escreve ali também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 21, que até mesmo haviam pessoas embriagadas participando deste momento tão importante, pessoas que estavam com a sua consciência entorpecida por conta do álcool, participando sem entendimento, sem compreensão, sem entendimento e compreensão. Há alguma instrução que Paulo nos traz nesse trecho, que ele fala acerca da ceia do Senhor, do verso 23 ao verso 30. Haviam pessoas ali que estavam participando daquela ceia, participando daquele momento especial sem entendimento,
sem entendimento por falta de compreensão mesmo, da leitura da palavra, e sem entendimento porque estavam embriagadas. Olha que situação complicada. Então havia, de fato, este perigo dentro da igreja. Então, o diácono, um oficial e ministro de Cristo, tem essa responsabilidade sobre si. O diácono tem acesso aos lares, tem conhecimento, muitas vezes, de problemas íntimos das famílias e ainda administra os bens da igreja. Como é que você vai confiar em alguém que vive embriagado, como alguém que volta e meia está sem a sua sobriedade? Nós vamos ver, e vemos no texto bíblico, com relação aos diáconos, Paulo não exige uma total abstinência, mas Paulo fala de uma moderação. Todavia, percebemos o princípio que é recomendada a abstinência. Porque Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, verso 3, Pedro faz um confronto ali do viver espiritual, do viver em Cristo e do viver gentílico, né? Do viver nas obras da carne. E Paulo diz que os gentios que viviam na obra da carne viviam em bebedices. Ou seja, viver bêbado, viver embriagado, é estar participando das obras da carne. Não é ser cheio do Espírito. Então, apesar de Paulo, com relação ao diácono, não exigir essa abstinência, e muito quanto uma questão cultural, hoje, e aí é uma administração pastoral, exige-se essa abstinência do vinho. O diácono também deve, ou melhor, não deve ser cobiçoso de sorte da ganância. Queridos, o lucro não é pecado. Mas se ele for obtido por meios escusos, acaba se tornando vergonhoso. É algo que não glorifica a Deus. E principalmente quando esta forma de se obter lucros por meios escusos vem à tona, não somente ao conhecimento da igreja, mas ao conhecimento da sociedade no entorno, isso traz vergonha para a igreja. Ainda mais se tratando de um ministro de Cristo, de um líder, de um oficial da igreja. Então, o lucro não é pecado, mas quando ele é obtido por meios escusos, se torna vergonhoso. O diácono deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. A base desta qualidade se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 9. O diácono, diante das intempéries da vida, ele precisa continuar firme na fé, na revelação graciosa de Deus. O diácono precisa ser um exemplo, porque o fato de você ser um diácono, ser um presbítero, não faz com que você fique livre dos problemas da vida, dos problemas inerentes à vida. Então, o diácono deve conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Há outras características. O diácono precisa ser, primeiramente, experimentado. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 10. O diácono precisa ser experimentado. Essa palavra experimentado, ela era aplicada para se referir ao teste dos metais preciosos para avaliar a sua qualidade. Precisamos ter homens experimentados. E aí eu retorno à qualidade anterior, né, de conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Os diáconos vão ser homens experimentados na vida e principalmente experimentados na fé. Outra característica, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O diácono deve ser marido de uma mulher só. Naquela sociedade de então, grega, helenística, diante das filosofias vigentes naquela época, diante daquela sociedade, os homens poderiam ter mais de uma mulher, manter as suas concubinas. Mas a instrução que Paulo traz aqui é uma instrução para um povo que deveria ser diferente daquele que estava no entorno. Mas não deveria ser diferente e viver isolado. Eles deveriam ter um modo de vida diferente
mas viverem dentro daquela sociedade para que aquela sociedade sofresse uma transformação, uma mudança. Então, Paulo traz essa instrução para os homens, que eles deveriam ser maridos de uma mulher só. Você certamente pode ter entendido que o diácono, para ser diácono, precisa ser casado. Não, ele não precisa ser casado. Não é uma orientação de que para ser diácono precisa ser um homem casado. Não, não precisa. Mas se for casado, que ele seja fiel à sua esposa. Que ele seja fiel àquela promessa que ele fez lá no dia do casamento, de ser fiel à sua esposa, não somente diante dos convidados, dos padrinhos, mas diante de Deus. Diante de Deus. Então, o diácono não precisa ser casado, mas se for casado, ele precisa ser fiel à sua esposa. E a última característica que eu quero trazer para os irmãos se encontra na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso 12. E nos versos 4 e 5 desse capítulo 3. É que o diácono deve governar bem seus filhos e a sua própria casa. A casa do diácono é uma casa de todo crente, né, meu irmão, minha irmã? A casa deve ser um exemplo de vida cristã. Um exemplo de vida cristã, um exemplo quase que ilibado de vida cristã. É fácil? Não é fácil. É um grande desafio. É um grande desafio. Nos tempos de hoje, então, é um grande desafio. E o que nós devemos fazer? Colocarmos aos pés do nosso Senhor, clamarmos a Ele por proteção, por sabedoria, para que a gente consiga governar bem as nossas casas diante do mundo que nós estamos vivendo. Diante de tudo que foi exposto, quem pode habilitar-se para este ofício? Quem, diante do que foi exposto, se considera apto para exercer este cargo? É possível que desde o início deste estudo, diante do que nós falamos, você tenha pensado, se é assim, eu não me sinto capacitado para o diaconato, nem sequer para o presbiterato, nem mesmo para exercer qualquer outro papel dentro da igreja. Vou confessar algo para os irmãos, eu também. Esse pensamento começa por mim. E se você se sentiu assim, eu espero que você entenda que esse é um sintoma que pode indicar uma boa consciência, uma consciência da grande responsabilidade que todos nós temos de servirmos ao Senhor Jesus Cristo, como diácono, como presbítero, como participante de uma comissão executiva de sociedade interna, como pastor, porque sem esse sentimento de incompetência, de fraqueza, diante da nobre missão que se tem, isso certamente aponta para uma ausência de compreensão da seriedade com que este ofício em especial, como nós estamos falando para você, meu irmão, que já é diácono, para você, homem, que a qualquer momento pode receber o convite, discípulo de Cristo, para participar de uma eleição, tendo a igreja reconhecido em ti aí essas características. Então, se você tem essa consciência da responsabilidade, da sua fraqueza, isso é um bom sintoma. Mas se, diante disso tudo que nós expomos aqui, se você percebeu que não há seriedade, que talvez você não tenha se visto nessa função, você precisa buscar mais ao nosso Deus, buscar dele o poder. Dele. É ele quem nos instrui. Todo dom vem dele. Todo dom vem dele. Nós precisamos buscá-lo a todo momento, para que uma vez reconhecendo o dom, reconhecendo a vocação, para que nós possamos exercer esse trabalho com zelo, com todas essas características que nós trouxemos aqui, mas principalmente cheios do Espírito Santo. Eu quero, para terminar, trazer uma palavra de um teólogo chamado Samuel Miller, que demonstra bem o que nós acabamos de dizer.
quando Paulo alista as qualificações para presbíteros e diáconos, é importante o fato dele ajuntar requisitos concernentes a traços do caráter e atitude íntima, com requisitos que não podem ser preenchidos em curto espaço de tempo, senão num período de muitos anos de vida cristã fiel. O que Samuel Miller quis dizer aqui, ainda que você não seja perfeito em todas essas características, mas se você vive debaixo de uma espiritualidade saudável, busca uma espiritualidade saudável, se você busca o Senhor Jesus por meio do estudo da palavra, por meio da oração, esses dons, esses requisitos serão desenvolvidos na sua vida, de forma que você venha executar bem o ofício para o qual o Senhor Jesus te chamou. Então, queridos, não abra mão de trabalhar para o reino. Esse sublime trabalho, esse lindo trabalho, que não é fácil, exige sacrifício. Exige sacrifício. Mas pensemos no sacrifício maior, feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos gozar de uma liberdade, de uma vida abundante, que é fato, será gozada plenamente na glória, mas que nós podemos gozar aqui, tendo consciência de quem somos e tendo consciência de quem nós estamos servindo. Quero orar contigo nesse momento. Pai de amor, Pai querido, te louvamos por esta oportunidade. E rogamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor levante homens. E não somente os levante, mas que o Senhor possa capacitá-los, lhe dando, ó Deus, boa consciência, fazendo com que eles cresçam em graça, em fé, em intimidade com o Senhor, de forma tal que eles venham a reconhecer o seu chamado. E uma vez reconhecendo o chamado e a vocação, sendo eleitos pela igreja, que o Senhor os capacite dia a dia, para que eles possam servir ao Senhor, honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Ó Deus, nós oramos assim no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos encerrando a nossa aula por aqui. Aguardem as outras que virão. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Oi?